Então, bom dia. Eu trouxe então esse tema, fui incumbido aí de tratar esse assunto, a arte e cultura, certo? Bom, e aí são temas completamente amplos, as discussões são infinitas e sobre esses dois conceitos, mas eu sempre gosto de puxar a etimologia para a gente brincar um pouco dessa coisa do sentido, né? Para a gente encontrar o caminho, a direção e não nos perdermos. Do sentido etimológico da palavra cultura, então nós temos essa ideia de cultivar aquilo que aí nós podemos dizer cultura, eu posso dizer até cultura no âmbito da agricultura, eu posso dizer cultura em vários âmbitos, e a origem etimológica da palavra traz essa referência como cultivar. E dentro da questão social tem um livrinho que se chama Cultura, um conceito antropológico, do Roque dos Santos Laraia, que traz várias discussões conceituais, e daí quando você entra nessas discussões da tentativa de encontrar um conceito acerca do que é cultura, do que é arte, eu sempre morro de medo dessas coisas. Inclusive, com a disciplina de estética também, a gente vai tentar discutir o que é estética. Eu sempre digo assim, não diga o que é. Vamos tentar absorver, porque quando você dá um sentido, um significado para o que é cultura, a gente vai reduzir alguma coisa que tem essa referência como a professora trouxe, né? Essa coisa que tem que transcende essa ideia de uma única coisa, mas ela é pluri, ela é multi, né? Então, quando eu trago um conceito de cultura, a gente tem a própria noção de conceito, ela vai de alguma forma ou de outra restringir o nosso olhar. Então, alguns teóricos, então somente ilustrativo aqui, alguns teóricos e vão trazer alguns conceitos, e eu sempre digo isso, quando a gente vai estudar o que é arte, a gente tem uma sensação de que quando termina a aula a gente não entende o que é arte, não é? Parece que você fala do que é arte, o que é arte, o que é arte, e quando sai no final você não entende. Eu digo para meus alunos, então você está no caminho certo, é isso mesmo. Quando você não entendeu, parece que a gente está dando voltas e voltas, mas não, a gente nunca entrará no mesmo rio, nunca será a mesma água, como diz Heráclito, né? Nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes, porque a água é outra e nós somos outros. Mas nesse sentido, então, nós estamos caminhando numa discussão eterna, e essa discussão é uma discussão, sim, que nós vamos ver aqui, é uma discussão eterna enquanto homem, enquanto esse indivíduo, esse homo sapiens, ele está nesse planeta. Essa discussão pertence ao homem, né? Eu até digo que a flor não sabe que é flor, somos nós sabemos que a flor é flor, né? E o Fernando Pessoa diz isso, né? Eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos, e talvez seja nessa perspectiva de tentar perceber o sentido das coisas, né? E não buscar essa ideia de conceito. Então estou sendo um pouco contraditório, trazendo o conceito, falando para não se ater demais a esse conceito, né? Então eu tenho a fórmula de Taylor, que diz, segundo ele, que é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. É cumulativo, então, essa ideia de cultura, ela é cumulativa. E se é cumulativa, meu Deus do céu, se nós estamos há tantos anos depois há tantos milhões de anos, o que será de nós nessa sociedade que tá tanta informação, e o que fazer com tanta informação? Sendo, portanto, cumulativo, como que a gente consegue absorver todo esse conhecimento? Não consegue, né? E eu tenho outros conceitos aí, que aí na perspectiva do Lévi-Strauss, que também é um grande antropólogo, né? Que acho que traz uma referência bem bacana para a gente enquanto brasileiros, e comentada nesse livrinho do Laraia, é um livrinho pequeno, vale a pena ler, chama Cultura, o conceito antropológico. Define cultura como sistema simbólico, que é uma criação cumulativa da mente humana. O seu trabalho tem sido de descobrir a estruturação dos domínios culturais, mito, arte, parentesco e linguagem.
nessa ideia do símbolo ainda, nessa questão simbólica, tem uma ideia de cultura como cultura é a cultura francesa, por exemplo. Então é a língua francesa, a culinária francesa, a arte francesa, é um determinado referência cultural, que é diferente da cultura brasileira, que aí a gente pode dizer a cultura francesa é diferente, se difere da cultura brasileira, porque é uma linguagem diferente, porque é um estilo, tem uma culinária diferente, um modo de se vestir diferente. Nesse sentido, então, nós não podemos dizer jamais que existe um ser aculturado, né? Ou seja, não podemos dizer sou sem cultura, né? Aquele menino não tem cultura, lhe falta cultura, né? Esse sentido, quando a gente diz, então, nossa, mas falta cultura para essa pessoa, a menina vai ler, né? A gente às vezes se indigna com determinadas situações, com determinadas tolices da humanidade, a gente diz, nossa, mas falta cultura. Esse sentido, quando a gente diz que falta cultura, é um sentido erudito do sentido de cultura, é o sentido da intelectualidade, que cultura parece que está no âmbito da erudição, do intelectualismo. Parece que cultura aí eleva a cultura no patamar das classes em que parece que, então, eu que passei por uma universidade, eu que tenho um determinado conhecimento teórico, eu tenho determinada instrução, sou mais culto do que uma pessoa do morro, uma pessoa que escuta funk, uma pessoa que às vezes tem determinada estrutura, que não passou por essa estrutura de instituição, de ensino, essa estrutura de instrução, e a gente tem essa ideia até um pouco discriminatória de que aquele é menos culto do que aquele que estudou. Então essa é uma referência de erudição que também traz para a cultura, e isso cai na arte de determinada forma, como a gente traz essa ideia hegemônica de as grandes obras de arte serem as obras europeias, como serem símbolos de arte, e quando vem um artista muito próximo, local, que desenvolve alguma atividade bem próxima a nós, a gente ainda questiona se isso é arte ou não é arte. É muito claro, é muito presente, conceitualmente, convencionalizado na nossa mente aquilo que é arte enquanto classicismo. É muito fácil fazer uma pergunta aqui para vocês agora e vocês me trouxerem imagens, né, muito clássicas. Tipo, me dão exemplos de pintura, me dão exemplos de arte, me dá um exemplo, dá um nome de um artista. Quem? Pronto, está resolvido. Me dá o nome de outro artista. Pablo Picasso. Me dá o nome de outro artista. Monet. Um outro artista. Aí trouxe um outro que é pouco conhecido, não é? Mas quando a gente traz essa referência de que o classicismo, parece que a Mona Lisa é a obra de arte, parece que a Mona Lisa ela é a arte, parece que o clássico é a referência artística, a gente traz essa ideia hegemônica que também, de uma certa forma, ela vem também colonizando determinadas civilizações, porque quando a gente pensa no Barroco, por exemplo, ele é a referência de colonização da região. Então vem a Europa com toda a sua cultura, com toda a sua referência linguística e tudo mais, e traz essas referências para o Brasil com toda a sua arte, com toda a sua inferência, dizendo que aquilo é a arte de fato. E é interessante que alguns livros de arte vão demonstrar isso, que parece que o Brasil se inicia no Barroco. Então o que existia antes, não é? Até essa ideia é muito interessante, né? Eu estava conversando sobre aquela ideia do teatro grego, né? Até a professora trouxe uma reflexão bacana, ou seja, dizem que o teatro grego a origem do teatro está na Grécia. Sim, o teatro grego, né, nasceu na Grécia, o teatro chinês nasceu na China, o teatro japonês nasceu... Então, ou seja, por que nós temos essa referência de que na Grécia, no Ocidente, tem essa inferência artística? Bem como a representação clássica grega da escultura, e nós vamos falar sobre isso, né? E quando nós trouxemos, então, essas referências simbólicas, é interessante pensar. Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Aí sim a gente traz uma referência. Eu vou focar, por ser muito amplo, eu vou focar minha discussão em uma discussão entre o academicismo e a transgressão. Então a gente vai ver o que é clássico e o que é moderno, e essa transgressão entre essa referência formal da arte e essa referência
enquanto arte que se transgride, arte que traz uma outra referência. Então eu tenho essa referência de origem, né? Quando surge, quando nasce, quando surge a arte, quando surge a linguagem. É pejorativo. Se você for olhar alguns movimentos artísticos, você vai ver que eles têm sentidos pejorativos. Como você diz, por exemplo, pré-história. Por que pré-história? Ou seja, por que eu vou dizer arte pré-histórica? Então, antes da história não tinha história? Mas é antes do que? O que marca essa pré-história? Não é a escrita? Então, antes da escrita não existia uma outra referência linguística? Não existia pintura, não existia uma referência não existia referências simbólicas antes dessa escrita. Então você vai ver, barroco é pejorativo, impressionismo é pejorativo, renascimento é pejorativo, idade média é pejorativo, vão dando sentidos totalmente pejorativos para esses rótulos, não é? Então parece que quando a gente vai dizer a pré-história é alguma coisa que veio antes da história, e antes da história era sim história, de fato, e existia também linguagem. E aí, quando se fala disso, que todo comportamento se origina no uso de símbolos, é essa referência de quando o homem começa a produzir símbolos, simbologias. Nesse livro ele fala essa coisa de que parece que o homem, quando ele começa a produzir símbolo, é quando ele vai para a teoria do bipedismo, que ele começa a tocar as coisas e ver o mundo em tridimensão, e começa a perceber as coisas de forma tridimensional, que eu posso pegar e ter essa referência do poder, e que eu posso ver de todos os lados, e ele passa a ter a noção de poder a partir disso, porque ele pode dominar os objetos, construindo equivalentes simbólicos para essas referências materiais das coisas do mundo. E eu trouxe um exemplo, que eu gosto muito desse filme, inclusive desse cineasta, o Stanley Kubrick. Eu trouxe um exemplo de onde essa ideia de origem, de nascimento, né? Desse nascimento dessa profusão simbólica na humanidade, que é aí esse trecho de 2001, Odisseia no Espaço, né? Quem se lembra desse filme, um grupo de macacos, e eles estão próximo de um açude, uma poça de água, e ali eles se podem, nessa ideia de sobrevivência, e vem um outro grupo tentando tomar essa ideia, tomar como sobrevivência, tomar essa água, tomar esse terreno, se apropriar desse terreno. E quando ele vê esse osso e percebe que esse osso pode ter noção de poder, que ele pode destruir, quando ele começa a destruir toda a carcaça, toda a ossada, e ele tem essa... quem se lembra do filme, ele vai pegar depois esse osso e dar uma tacada no outro macaco, e aí quando ele morre, os outros se assustam, né? Essa ideia do osso
ela não modifica muito. É interessante que no filme Kubrick é um dos maiores cortes da história do cinema, que ele lança o osso para cima e aí ele faz um corte para uma espaçonave que tem o mesmo formato desse osso, né? E ele mostra que exatamente a noção de espaço, de domínio, de quando o homem começa a dominar e a desbravar esses novos espaços. Ali é um espaço geográfico um pouco menos restrito, enquanto tem esses macacos próximos dessa poça de água, e ao mesmo tempo o domínio do espaço enquanto fora terrestre e tudo mais. E aí o Stanley Kubrick faz esse grande corte no cinema e mostra exatamente essa ideia de origem e de ao mesmo tempo de avanço, que ali naquele momento começa a ser o processo de avanço. Ele faz uma outra referência, só mesmo a título de curiosidade, quando ele faz um corte dessa espaçonave que tem o mesmo formato desse osso, faz um corte para dentro da espaçonave que tem o que a câmera foca a caneta que está em gravidade zero e ela começa a flutuar, e é uma metáfora visual que também é essa caneta flutuando, tem a referência da mesma espaçonave que tem o formato do osso e também do osso aquele que o macaco pegava. E aí ele vai assinar um documento com essa caneta e ainda continua sendo esse instrumento, né? Esse instrumento ainda meio com formato de osso, esse instrumento verticalizado. Ele mostra que ainda o homem tem um poder por esse objeto, né? Ou seja, ele teve o poder, pela força, ele pegou, foi aquele material que o fez que aqueles macacos pudessem demonstrar delimitação de território. E hoje o homem, na sua intelectualidade, continua ainda necessitando desse material, e como caneta, essa referência intelectual, ela ainda é o que a gente restringe o nosso território, o que a gente delimita o nosso território, né? Então a gente luta ainda, a gente briga, instintivamente estamos ainda nessa referência de conquistas. Nós queremos conquistas, nós estamos em busca dessas conquistas, e hoje a luta é muito mais intelectual, e aí por isso que ele faz essa referência da caneta. Mas a crueldade existe ainda dentro do homem, né? Existe ainda esse sentimento de crueldade que não é somente do homem, é do animal. Ontem eu fui assistir A Árvore da Vida, e tem uma cena muito incrível que eu me interesso muito por essa questão da crueldade, como o homem ele é cruel, e ele fala nesse sentido que lá tem uma cena que não mostra que é o homem que é cruel, mas é um animal, ele tem um instinto de crueldade dentro dele, e isso quando alguém vem pegar algo que é seu, você já instintivamente já quer atacar naquilo. Então são sentimentos intrínsecos do homem, incrustados realmente no indivíduo, que às vezes eles vão se refletir na arte, e aparece de determinadas formas, não é? Quando a gente vai ver na pintura rupestre, esses animais, eles são exatamente tentativa de transferência de poder. Foi feita uma pesquisa na África, em tribos primitivas, que mostrava que alguns xamãs, eles bebiam ópio, tomavam ópio e começavam a fazer alguns gestos de animais, né? De um touro, como se ele estivesse fazendo um gesto forte de um animal maior, e com a sensação de que eu sou o xamã, eu sou o líder, eu sou um guia, e eu tenho uma transferência de uma simbólica de um animal para o meu corpo. E aí existe essa ideia, então, de que essas pinturas não eram animais que eles comiam, não eram animais. Existem alguns livros que ensinam um pouco isso, que eram animais que eles faziam isso como forma de caçar depois esses animais. Foi descoberto então que próximo de alguns objetos carbonizados estavam somente animais menores. Eles se alimentavam de animais menores, não de animais muito grandes, como os mamutes, os touros, né? Eles se alimentavam desses animais menores. Essa ideia de transferência do poder, de força, que existe nesse touro, que existe nesse cavalo, e eu poder ter essa transferência de força. Esse sentimento ainda existe. Por que nós gostamos tanto de super-heróis? Por que nós gostamos tanto de ir ao cinema e ver aquilo que é impossível? Por que aquela cena do Missão Impossível, na hora que ele está indo... ele entra no banco e está todo cheio de laser lá, se ele iria acionar o alarme se ele tocar esses lasers, e
ele cai, né? Eu não lembro o nome do ator, mas ele cai e quase se toca no laser, e aí todo mundo fica tenso, e aí começa a escorrer uma gota de suor, a câmera foca aquilo, e aquilo começa, o cinema aumenta na intensidade daquilo, e ele ainda consegue segurar a gota de suor com a mão que iria cair no laser, e todo mundo... Ou seja, nós gostamos do impossível, nós gostamos de ir ao cinema para ver aquilo que é impossível, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consigo. Por mais que a gente vai ver o Transformers, a gente vai assistir, a gente assiste esses filmes de cultura, da cultura industrial, ou pro Avatar, você começa, tem umas cenas que você, é tanta loucura, mas todo mundo fica vibrado naquilo que é completamente, você vê que aquilo é impossível, mas é aquilo que vende, é aquilo que a população quer, é um impossível, é essa transferência de força do herói que pode e eu não posso, dele que ele pode todas as coisas, que ele tem todas as forças, ele não tem, ele pode ultrapassar os seus limites, e a gente consome, é exatamente isso, o que nós queremos consumir é exatamente isso, e isso está provado que não é moderno, isso é do homem, né? É do animal. E aí eu fui trazendo essa reflexão ainda do clássico e do moderno, né? Eu vou fazer uma brincadeira de mostrar o corpo, né? Mostrar a representação do corpo. Então eu tenho um corpo aqui numa escultura do Neolítico, eu tenho um corpo aqui sendo representado numa figura clássica grega, eu tenho um corpo aqui sendo representado no neoclassicismo, né? E eu tenho um corpo aqui sendo representado no modernismo. Então eu tenho várias, se repete os temas, os sujeitos da arte, eles se repetem muitas vezes, são sempre quase essa ideia de mito, a ideia do medo, a referência do prazer, do desejo, da vontade, está muito sempre presente na arte, e ela vai se repetindo, ou seja, nós vemos desde o Neolítico, né, voltando aí um pouco, desde o Neolítico, nós temos então a representação do corpo. Agora, o que nós podemos comparar nisso? Parece que o moderno se assemelha mais com o primitivo. Parece que quando você chega em alguma coisa, isso daqui você vê que não existe muita proporção, ela transgride regras de proporção, de equilíbrio, de simetria, às vezes até tem simetria, mas você realmente de anatomia, ela transgride essas regras clássicas, o que foi alcançado exatamente pelos gregos e retomado pelos neoclássicos. Aqui eu tenho uma pintura do Debré, né, que pinta o Dom João VI, e ele veio para o Brasil num convite da família real para fundar a Academia Nacional de Belas Artes. E então era o neoclassicismo que nós chamamos. O neoclassicismo foi uma época a gente vai pegar então na história da arte, eu vou mostrar todos os movimentos artísticos, e deixa eu ver se já é o próximo. Pensando em todos os movimentos artísticos, aqui eu tenho então, em sequência, cronologicamente, pensando em história da arte, eu teria isso, né? A pré-história, as primeiras civilizações, a antiguidade clássica, a Idade Média, a Idade Moderna. Na Idade Moderna eu tenho essas referências: o Renascimento, o Barroco, o Neoclassicismo, e a gente vai perceber que é sempre um retorno. Quando eu pego, por exemplo, o Renascimento, renascer o quê? Renascer a antiguidade clássica. Por isso, a Idade Média é uma criação do Renascimento. Por isso que quando eu vejo a Idade Média, eu estou vendo o medieval, não sabia que era medieval. Eu estou vivendo no mundo medieval. Não. O Renascimento, por dizer exatamente, estou renascendo alguma coisa que estava adormecida, houve algo no meio. E aí o Renascimento cria essa noção de medieval. É o próprio Renascimento que vai dar essa noção de que existe algo no meio, que nós estamos trazendo algo que estava adormecido. E ele resgata essa referência do clássico, do acadêmico, essa busca
uma representação da perfeição, não é? E dentro do clássico, dentro dessa referência grega, nós temos nossa cultura de sempre buscar aquilo que é mais perfeito, sempre aceitar o perfeito, e não quando algum artista transgride alguma norma, como o Duchamp, por exemplo. Duchamp pega um mictório, ele vai no banheiro masculino, retira o mictório do banheiro masculino, assina, coloca um outro nome, coloca a data, inverte o mictório e põe no museu. Quando ele faz isso, a gente fica assustado com isso. Poxa, mas isso é arte? Ou seja, arte não é aquele domínio técnico. O que é arte, então? Então, indo um pouco para o domínio da arte, né, eu também fiz a mesma brincadeira e fui lá na etimologia. Se a gente pensar na própria palavra arte, a palavra arte, ela é bastante moderna. Ela começa a partir de 1500. Então, há 500 anos nós temos essa noção de arte. Anterior, nós tínhamos a noção de técnica. Era dito o técnico, não era o artista. Inclusive, essa ideia do artista, status, enquanto status, ela é extremamente moderna. A gente vê o artista como uma personalidade interessante, não é? Uma personalidade bacana de às vezes até ter como amigo. É aquela ideia de que às vezes você fala assim: nossa, eu tenho uma prima de uma amiga de uma sobrinha que é vizinha da Glória Pires aqui em Goiânia. Você se sente o máximo, né? Porque você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que mora do lado da Glória Pires. Então você se sente próximo do artista, né? Às vezes você tem essa coisa: nossa, eu vi o artista no aeroporto. Nossa, eu vi. Essa ideia de artista enquanto um star, enquanto uma personalidade importante, só vem a aparecer no Renascimento. Enquanto as famílias, essa ideia dos mecenas, vão trazer, vai ser os jantares que são maravilhosos. Você vai ser convidado para almoçar com Botticelli, para jantar com Botticelli. Vai ser convidado. O Lourenço de Médici fazia os seus banquetes e trazia um artista, e esse artista era a atração da noite, não é? Enquanto anterior a isso, não. Na ágora, onde sentavam os filósofos para discutirem sobre várias questões problemáticas do universo, o artesão não podia sentar. O artista era visto numa posição inferior, como por exemplo o escultor, o arquiteto. O poeta não, o poeta se livrou disso. São as artes teóricas e as artes práticas, né? A música era uma arte elevada. Essas artes manuais que você tinha que pegar na massa, de você tinha que esculpir, tanto é que você vê pouca coisa de pintura na Grécia, né? Mas aí depois ainda, na Idade Média, os artistas também eram exatamente nos mosteiros. Era grande produção de obra de arte, acontecia nos mosteiros, e depois que isso vai tomando uma proporção maior e entrando nas classes, sobretudo nessa referência da burguesia renascentista, que vai tendo poder aquisitivo de compra desse objeto. E a arte vai tendo também referência enquanto compra, enquanto um objeto de status. Nossa, eu tenho uma tela na minha casa de um pintor, foi feito um retrato meu de um pintor na minha casa, então isso está dando a referência de status, e isso só parte a partir de 1500. Antes, então, a arte tem essa noção de técnica, de habilidade, é essa a referência, não é? Isso daí é um tópico também de uma questão que eu retirei de vestibular. Era uma pergunta e eu tirei a questão correta. A definição de obra de arte varia no tempo e no espaço, porém a definição de arte como manifestação da atividade humana é a mesma em todas as sociedades, no passado e no presente. Ali a gente tem duas coisas que a gente tem que diferenciar: obra de arte e arte, né? A obra de arte enquanto objeto e a arte enquanto alguma coisa que nós não sabemos o que é. Eu sempre tento dizer, quando algum aluno vem dessa ideia de o que é arte? Mas professor, o que é arte? Aí eu respondo: o que é o amor? O que é Deus? O que é a dor? Você tem um equivalente simbólico, você tem uma cara para o amor? Se você desenhar um coraçãozinho, é um coração. A gente dá caras para a arte. Existe até na filosofia essa ideia de que a obra de arte é o mistério, é a aparição do mistério da arte. Existe uma metáfora de que a arte, ela está na raiz. A arte está embaixo da terra, naquilo que nós não vemos, no noúmeno, que os filósofos dizem. Aquilo que nós não vemos. A arte é aquilo que é o mistério.
E existe a raiz, que é por onde me chega a arte, e o artista é o tronco dessa árvore. Artista, portanto, é passagem. Artista é aquele que permite que a arte possa passar e aí chegar à copa. Quando ela chega à copa, se transforma em fruto, em flor, e aí é a obra de arte. A obra de arte é o fruto, a obra de arte é a flor. E eu sou espectador, que vou me alimentar da beleza daquela flor e do sabor daquele fruto. Artista, portanto, é somente passagem. E a arte é aquilo que está num desconhecido, no mistério, daquilo que eu não vejo. E a obra de arte é a aparição daquilo que eu não vejo, mas em uma outra forma. Então, quando eu vejo o quarto de Van Gogh, eu estou vendo o quarto de Van Gogh, mas ali é a aparição do mistério da arte. Eu não vejo a arte, eu vejo a tela, o quarto de Van Gogh. Eu vejo cadeira, eu vejo cama, eu vejo uma cuba, eu vejo janela. Eu não vejo de fato a arte. É como eu vou falar de amor. Às vezes, quando eu vou falar de amor, eu vou falar de uma flor, eu vou falar de coração, eu vou falar de cores, eu vou falar de coisa intensa, mas eu não trago uma cara para o amor. Eu trago referências simbólicas para o amor. E são completamente difíceis de serem definidas, né? E pensando nessas referências, a arte, portanto, voltando ali, a arte, portanto, é uma manifestação da atividade humana e que existiu em toda a sociedade, desde o passado até o presente. E tem gente que diz ainda que a arte, hoje, talvez ela está em crise. Ou seja, quando se diz do teatro, por exemplo, quando se diz, por exemplo, vão poucas pessoas ao teatro, literatura, poucas pessoas leem livros, poucas pessoas vão ao museu, aí nós temos uma referência de arte clássica, arte erudita, que é aquela arte pulsante, a arte comercial. De uma certa forma ou de outra, nós temos hoje a fotografia, nós temos o cinema, nós temos a indústria cultural, fonográfica, que de uma forma ou de outra é manifestação, é pulsação artística. Nós não podemos desmerecê-la. E aí você vai pensar exatamente nessa referência de que eu não posso dizer então que a Joelma do Calypso ou que o Luan Santana, eles não estão produzindo arte. Eles estão. Aí eu tenho que entender a diferença entre o clássico e o popular. A diferença entre o erudito e o popular. O popular no sentido não, porque também quando a gente fala de popular, a gente sempre lembra do folclórico. Sabe, toda vez que você vai fazer um trabalho na escola que vamos falar de folclore ou cultura popular, a gente vai para o folclore e vai para as manifestações que são sempre as mitológicas e tudo mais, mas popular é aquilo que pertence ao cotidiano do povo. Então, se o povo está indo nessa manifestação, se ele vai em massa naquela manifestação musical, aquilo é ainda o desejo do homem de balançar, é o desejo do homem ainda da sexualidade presente em todas as histórias da música, todos os rituais, ainda está presente ainda nesse indivíduo que acontece, mas de uma forma ainda, como a gente diz, talvez capitalista, né? Dessa ideia de popular e clássico, Espera aí só um pouquinho, o microfone. Dentro dessa ideia do popular e clássico, eu posso pensar que o clássico também um dia foi popular? Sim. Ou seja, quando você fala... O que é a MPB? Não é? O que é a MPB? Música popular brasileira. Eu posso dizer então que o Chico Buarque toca MPB? E hoje todo mundo ouve o Chico Buarque? Não. Mas nos festivais de música todo mundo ouvia e a televisão tocava e tudo. E aí se transformou hoje num MPB clássico, essa referência, né? No MPB clássico. Mas existe esse popular enquanto música, inclusive a ideia de popular, de folclore, folk, né? É do povo, pertence ao povo, né? E então Beethoven, as pessoas ouviam. Ou seja, numa época em que se tocava e era ouvido. Mas existem essas transformações, porque a sociedade ela exige essas mudanças, e aí vem mudanças tecnológicas. Inclusive, o capitalismo é a principal referência aí de consumo, e aí a gente entra numa outra discussão de que a referência da arte hoje, ela tem essa ideia ainda do status, daquilo que é o coletivo, né? Se a gente pensar numa referência capitalista, eu quero... Se dizia que antes era o ser,
Depois, isso está no livro A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é um livro bastante interessante também. Ele se dizia antes que era o ser, a preocupação do ser. E aí, quando a gente busca a referência grega, a questão ontológica dos filósofos que buscavam a origem do ser e tudo mais. No capitalismo, então, a gente dizia que passamos do ser ao ter. E nós queremos somente ter e possuir e acúmulo de materiais. E hoje, nessa sociedade pós-moderna, nós dizemos que não é mais o ser nem o ter, é o aparecer. Então, aquilo que está na mídia me interessa porque está aparecendo, aquilo é aparecer, eu quero aparecer. Eu não quero ter, não é a bolsa Louis Vuitton. Não é uma vontade de ter a bolsa, mas é uma vontade de chegar e mostrar aquilo que eu tenho. Então é a sociedade do aparecer, né? Então, nesse sentido, entra a indústria cultural, começa a referência de o que está na mídia, é onde eu estou, é o point, o bar, é aquele lugar que eu vou, porque ali é onde as coisas estão acontecendo. É ali que está acontecendo. Então é ali que eu vou, porque é ali onde as coisas aparecem. Então tem essa inferência da arte enquanto indústria cultural, não é? Ainda nessa discussão do popular e do erudito, do clássico e do erudito, eu trouxe aqui movimentos, né, que foram movimentos que tentaram transgredir essa referência clássica, que tentaram transgredir a noção de acadêmico. É uma época, inclusive, tem dois fatores históricos que foram importantes aí. Um que é com Daguerre, o surgimento da máquina fotográfica, que a máquina fotográfica ela vai eximir o artista de ter que ficar horas e horas representando a arte. A fotografia também, ela exime o artista da representação histórica, porque às vezes eu tinha a arte como referência histórica, de que documentação histórica, né? Tem um teórico que diz que se nós destruíssemos todos os livros da humanidade, não haveria problema, porque está tudo contado em arte, em escultura, em pintura, em arquitetura, tudo está contado em imagem, né? E realmente é incrível quando você vê algumas coisas, principalmente em questão de religião, toda a história religiosa, ela é contada em imagem, né? Como o Papa disse, o Papa Gregório disse que a pintura pode fazer para os analfabetos o mesmo que a palavra pode fazer para aqueles que sabem ler, né? Então a pintura pode fazer para aqueles que não sabem ler, educar, evangelizar, ensinar, mostrar essa história religiosa, o mesmo para aqueles que não sabem ler, mesmo que a língua, que a literatura faz para aqueles que sabem ler. Então houve essa coisa de profusão de imagens e grande produção imagética, e ainda existe essa ideia de a imagem ela é mais fácil de compreender. A imagem, você transmitindo, você levando a imagem, a gente prefere muito mais sentar 1h30 e ver a história e assistir o filme do que sentar durante um tempo mais longo, do que degustar o livro pouco a pouco, não é? Então ainda existe essa referência nossa. E esses movimentos foram realmente transgredindo algumas normas acadêmicas e clássicas. Um dos movimentos brasileiros que eu vi muito como referência, acho que eu vou pular o Velázquez e eu vou lá na arte brasileira. Um dos movimentos brasileiros que eu vi também essa referência, o Enadio tem mais preocupação com a arte brasileira. Muitas das imagens que eu vi de algumas questões são como arte brasileira. Trazem essa ideia de transgressão. Aqui eu tenho o surgimento do movimento antropofágico, né? Partindo dessa tela, a negra. A Tarsila dizia que ela pintou essa tela quando ela lembrava da sua ama de leite. Elas colocavam pedra no bico do peito para ficar maior os seios e poder ter mais leite. Então ela amarrava uma pedra no bico do peito, esticava o peito e ficava um peito alongado, né? Achei interessante. E ela tinha essa ama de leite e ela pintou essa tela negra. Essa tela ela tem uma referência cubista, né? Tem essa referência que a gente vai ver, ou seja, esse Brasil europeizado que o modernismo vai dizer, que nós tínhamos muita inferência da Europa, tudo que era bom era do estrangeiro, o que vinha da Europa, sobretudo de Paris, né? A Belle Époque acontecia, o frenesi cultural acontecia em Paris.
Então ela pinta essa tela com as referências cubistas lá atrás. Então é completamente transgressão a normas acadêmicas, né? Uma nova estética. Ela vai juntar essa tela com a tela Abaporu. Ela desenha essa tela Abaporu com um pedaço de presente para o Oso de Andrade. Então tá ali o Raul Bopp, tá o Oso de Andrade, o Mário de Andrade, enquanto essa tela é apresentada. O Raul Bopp fica extremamente interessado pela imagem. O Mário de Andrade também tem uma frase muito bacana, muito marcante do Mário de Andrade, que ele diz que esse selvagem tem cheiro de mato, né, de Brasil. Ela traz essas referências brasileiras do pé no chão. Esse pé no chão também Portinari vai trazer. As mãos grandes dos plantadores do café, né, os pés no chão, quando você vê os imigrantes, quando você vê a tela de São Francisco na Pampulha, ou seja, todos estão com os pés no chão. Nós somos então brasileiro da terra, brasileiro que está produzindo, que está fazendo, que está trabalhando, e ao mesmo tempo essa referência do Nordeste, do tropical, das cores que são tropicais. E o Oso de Andrade fala assim: vamos fazer um movimento, vamos criar um movimento. E eles criam um movimento antropofágico, que é exatamente devorar a cultura europeia e criar uma arte verdadeiramente brasileira. E ela cria essa terceira tela, que é a tela antropofagia, que é a junção do Abaporu com a negra, né? E eu trouxe aqui, eu gosto muito desse poema que o Mário de Andrade escreve para a semana, né? Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro dos muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis, para dizer que as filhas da senhora falam francês e tocam os pretons com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os algarismos, os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros: fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tiburil, padaria suíça, morte viva aos adrianos. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conta 500, mas nós morremos de fome. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de guiolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora o bom burguês. Eu tirei um trecho do poema para a gente ir um pouco mais rápido. Então é esse sentimento de, ou seja, transgredir uma regra, alguma coisa que já estava sendo muito imposta. Quando a gente volta naquela pintura, se você lembrar naquela pintura do Debré, ele veio para o Brasil para fundar uma academia de artes. A academia, portanto, é a pintura acadêmica, portanto, é aquela que traz referências de técnica, de teoria, de modelos para se produzir. Então, na Academia Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, foi criada no Jardim Botânico, pela Missão Artística Francesa, ou seja, foram os franceses que vieram com um modelo de arte para se produzir. E quando os franceses vêm com um modelo de arte para se produzir, o modernismo diz exatamente isso. A gente não precisa, o Ozon diz, o índio é que era feliz. O índio não precisa de catequese, o índio não precisava de Freud, o índio não precisava de religião, o índio não precisava de roupa, podia andar pelado. Então, é exatamente essa ideia de que parece que há uma prisão na arte. E, de fato, o artista modernista quer buscar aquele primitivismo que existia antes. Aquela forma de criar que nós vimos daquela modelo neolítica, que ela realmente tem um formato que ele não tinha um modelo pré-concebido. Pensa, então, quem foi, de fato, o original na arte foi o primitivo, que não tinha, então, só tinha a própria natureza como referência, mas não tinha uma outra referência artística, né? O primitivo não como o arcaico, não como ultrapassado. A gente tem mania de dizer o primitivo também, sou primitiva, sou primitivo, dizer que você é ultrapassado, não, mas primitivo como primeiro, aquele que iniciou. O Pablo Picasso, ele visitou a caverna de Lascaux, na França, a caverna onde aparecem as pinturas rupestres, e ele disse: nossa, nós não aprendemos nada, nós não aprendemos nada.
A gente só repetiu. E de fato era isso que Pablo Picasso queria. Quando a gente vai então na obra do Pablo Picasso, que é uma das obras mais referentes de Pablo Picasso, que é a Guernica, não é? Nós temos então essa busca de uma nova arte, de uma nova estética, de uma estética realmente... poxa, aí você vai ver os últimos desenhos de Picasso no Museu de Barcelona. Pablo Picasso tem um museu em Barcelona, que são pinturas em cerâmica, desenho de criança, puramente desenho de criança. Você vê, nossa, mas isso é arte? Isso eu também consigo fazer. E meus alunos falam muito isso quando eu mostro o Abapuru. Nossa, que coisa mais feia, isso também faço. Então faça, então vamos fazer. O negócio é não ter feito antes, né? Por exemplo, esse aqui você não pode fazer mais, que já foi feito. O mais difícil é a ideia. Então, assim, ter a ideia de criar algo original é o mais difícil. Sim, pintar o Abapuru nós podemos. A gente pode olhar o Abapuru e reproduzir. Eu faço um Abapuru, sim. Agora, faça uma pintura original. Para de frente uma tela, o espaço em branco, o vazio, e luta com ele. Todo mundo já teve a experiência da redação. Como é difícil criar. Como é difícil parar na folha branca e começar a produzir. Então é essa busca do originário, do primeiro, do inicial. Era isso que o Picasso queria, que está no olhar da criança, que está no olhar da inocência, daquele que está exatamente isento de muitos conceitos. Tem um filme muito bacana que eu indico também, que se chama, um documentário, Janela da Alma, que mostra exatamente como os nossos olhos estão viciados, como os nossos olhos estão cansados. E José Saramago diz nesse filme que nós nunca estivemos tanto na caverna de Platão como na época de hoje. Hoje, de fato, é que se vive a caverna de Platão. Foi necessário passar todos esses anos para que a caverna de Platão existisse de fato. E que nós existimos, esses olhos que olham para essas sombras e que nós acreditamos que são verdade, mas que de fato não são a verdade. E quando a gente traz aqui a tela de Guernica, não é o bombardeio na cidade de Guernica que Pablo Picasso está trazendo, mas é a violência, é a guerra. Quando chegou um soldado e entrou no ateliê do Pablo Picasso e disse: mas senhor Picasso, foi o senhor que fez tudo isso? Ele disse: não, foram vocês que fizeram. O horror, a destruição, a guerra, foram vocês que fizeram. Eu somente reproduzi aqui. E aqui, quando a gente olha para essa tela, por exemplo, eu posso perceber aqui, passeando pela tela, eu tenho aqui braços, cabeça decepada, corpos esquartejados. Eu tenho aqui a cabeça do touro, que representa, de certa forma, o rosto, a face da guerra de fato. Eu tenho esse cavalo, que ao mesmo tempo ele representa a força da guerra. Ele representa exatamente uma força incontrolável. Coloque um cavalo num quarto, num espaço fechado, lança chamas naquilo ali e você tenta segurar esse cavalo fugindo da morte. É a guerra, é a força incontrolável. É um cavalo que tenta fugir da morte, ele está fugindo, esse relinchar com essa língua pontuda, que faz uma referência a um grito agudo de dor. Bem como a mãe que com a boca para cima e com a língua pontuda representa esse grito agudo de dor. E ainda, a Pablo Picasso mostra ser um grande artista, porque vocês conhecem a Pietà? A Pietà de Michelangelo, não é? Quem é a Pietà? A Pietà é a Virgem Maria que segura o filho morto de Michelangelo. E na Pietà eu tenho realmente ali, né, uma forma clássica, a Virgem que segura o filho morto. Mas na referência de Pablo Picasso, eu tenho uma mãe desesperada que segura um filho morto. Olha como é poético, né? O rosto da Virgem Maria, né? Ela está na forma clássica, na beleza grega. O filho dela está morto nos braços dela. O que é mais real? O que nos aproxima mais da dor? O que aproxima mais da dor? O classicismo de Michelangelo ou a desconstrução de Pablo Picasso? Então a gente pode dizer que de repente aqui a verdade se aproxima muito mais de nós. Tenta dizer para a mãe por que o filho morreu, ela não vai conseguir entender. E ao mesmo tempo existe essas referências que nós vamos ver. Eu gosto muito dessa cena aqui, que é exatamente esse alongamento, como se fosse uma figura procurando se esconder em algum lugar
numa destruição, na guerra, no momento da guerra não existe luz, e eu estou querendo sobreviver, estou com uma lamparina, estou em busca de algum lugar, tentando me esconder para poder sobreviver. E ele mostra esse rosto desesperado, com esses olhos que lembram lágrimas. São olhos que você vê ele caindo, que lembram às vezes lágrimas, e a perna, esse personagem também aqui se rastejando, né? Também tentando sobreviver, em busca de sobrevivência, tudo isso numa referência cubista. O cubismo tem essa referência de que todas as coisas cabem no mesmo espaço. Ele coloca várias coisas no único espaço. Parece que tudo está dentro de uma sala. Parece que tudo aquilo ele jogou dentro de uma sala. Quando eu olho esse poema, eu lembro muito... Quando eu olho essa imagem, eu lembro muito do poema dos Vinícius, né? Pense nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas, inexatas. Pense nas mulheres como rodas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, estúpida e inválida. A rosa radioativa, a anti-rosa atômica, sem flor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aí eu trouxe aí também um trecho que a gente pode ver uma viagem em 3D nessa imagem, tá? Apaga a luz pra gente, por favor. E aí ele coloca um único elemento de esperança, né, que é uma flor no meio dessa destruição toda. Existe ainda uma florzinha, né? Me lembra muito o Wall-E, né? A animação, aquela plantinha que existe como esperança. Ela é a única esperança, todo mundo corre. Aquela plantinha, coitada, ela sobrevive, né? Ela é a esperança, aquela que é a última que morre, que está dentro da caixa de Pandora, né? A última que realmente morre, certo? Então é isso, gente. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa mais para acrescentar, né? Podemos ainda fazer alguns comentários, tá? Sobre essa coisa ainda de referências para poder... Tem um filme, tem alguns filmes, tem o do Michelangelo que chama Agonia e Êxtase, que acho que vale a pena assistir, em referências clássicas, né? Tem 2 filmes, Agonia e Êxtase, tem o Moça com Brinco de Pérola, que são filmes que são bastante significativos e simbólicos para arte acadêmica. Eu tenho também o filme
no clássico, no moderno, o Pollock, né, Jackson Pollock, que é um filme bem bacana, muito bacana. Tem o do Modigliani também, um filme que mostra também uma nova transgressão, uma nova forma de ver, que é do Modigliani, e que aí são algumas indicações de filme que vale a pena assistir, que sempre é possível ampliar o olhar. Além de ampliar o olhar, são sempre filmes que são aí recorrentes nas provas, tá bom? De concursos, ok?